Então, gente, aqui é a terceira parte do gabarito, né? Quinta questão, a cidade de Brockenberg é cortada por um rio, no qual há 4 ilhas acessíveis por pontes. Tá. Denominando as partes continentais ABC, as ilhas D e G. Para Brockenberg, temos uma matriz de conexão remendada abaixo. Aqui, ó. Nela, as entradas 0, 1 e 2 indicam o número de pontes entre as regiões de terra, que pode ser ilha ou continental, né? Pede-se desenhar as ilhas, pontes e partes continentais de acordo com M. Bom, vamos fazer, né, cada item, né, na sequência que ele aparece. Então eu fiz esse desenho aqui, nesse XFIG, gosto muito do XFIG. Para verificar, né, você tem o A, B, C, D, E, A e o E, né? Tem duas pontes. Depois o B, né, com o C, tem duas pontes entre o B e o C. Aí com o F tem uma ponte só. O C, duas pontes com o B, que a gente acabou de ver, né? E com o F tem duas pontes também, certo? Aí D tem duas pontes com o G, né? E E tem duas pontes com o G também, ó. E tem duas pontes com o A, né? O E. F tem uma ponte com o B, que a gente já viu, né? A gente analisou o B. Duas com o C, aqui, ó. Né? Uma com B, duas com o C, né? E tem duas com o G. E finalmente o G, né? A, B, C, D, E, F. Né? Com D, E, F. D, E, F ele tem duas pontes cada um. Então, assim, tem o desenho aqui, ó, desenhar ilhas, pontes e partes continentais de acordo com M. Bom, então quem fez o desenho caprichado, tirou 2,5. 2,5 que 2,5 não, tirou 2 pontos, aliás, né? Aqui tem a observação, o item A vale 2 pontos, né? Os demais valem 1 ponto, porque são 5 itens, mas é impossível fazer D e E. Ou você vai fazer o D ou o E, tá certo? Então, assim, tem o desenho aqui, desenho ilhas e tudo bonitinho. Tem pessoas que desenharam direto um grafo, né? E assim, sem indicar o que era. Pode ter escrito, né? A, B e C são continentes. Ok, tá, aceitei também. Há pessoas que desenharam o grafo, né? Onde eram duas pontes, colocaram uma só e escreveram 2 em cima. Tudo bem, aceitei também, tá? Houve casos, alguns casos, poucos casos, de pessoas que consideraram que, por exemplo, né, esse 1 aqui é uma ponte que vai de B para F. Depois tem uma ponte de F para B. Por exemplo, uma ponte vai de B para F e outra vai de F para B. Você só tem uma mão única. Isso não é possível pelo enunciado, não dá, tá? Aqui diz aqui, ó, as entradas indicam o número de pontes. Indicam o número de pontes, tá certo? Então você não pode ter duas pontes, uma que vai e outra que vem. Mesmo que você tenha uma ponte com duas mãos, você vai passar por ela uma única vez, certo? Então é uma ponte só, né? Então, assim, quem fez isso acabou dobrando, né, o número de pontes aí em tudo quanto é lugar, né? Eu descontei. Se fez corretamente, eu descontei meio ponto. Se fez com erro, eu descontei 1 ponto, tá? Mas assim, certo? O enunciado ele não permite. É o número de pontes entre as regiões, tá certo? Então você não pode dobrar, né? Colocar uma ponte que vai e outra que vem, né? Você poderia ter uma ponte com mão dupla, porque você pode ir ou voltar, né, se quiser. Mas é uma ponte só, né? E tudo bem, eu aceitei quem desenhou direto o grafo, quem colocou só uma aresta onde tinha duas, mas escreveu 2 em cima para indicar o número de arestas. E então, assim, esses foram os critérios aqui do item A. Tá? Quem fez um desenho errado, acabei descontando, mas quem fez um desenho absolutamente nada a ver com a questão, né, eu não dei nada mesmo. Tá? Há casos de alunos que subiram um arquivo que eu não consigo abrir. Teve um único caso, não consigo abrir aquele arquivo, tá certo? Então, assim, se foi o seu caso, às vezes foi o seu caso, porque pode aparecer
Esse aqui é o total, tá? Esse aqui é a quinta questão. Pode aparecer um zero aqui, mas ou se você subir um arquivo, né, vazio, teve gente que subiu um arquivo vazio, teve gente que subiu um arquivo que eu não posso abrir, não consigo abrir, não há como, né? E teve gente que subiu um arquivo que é do teste 1, não é da prova, então não posso, né? Tem que ser resolução desse aqui, tá? B. Enunciar um teorema que permite responder se é possível visitar todas as regiões, passando em cada ponte somente uma única vez. Bom, esse teorema está aqui, né? Então, assim, é necessário o suficiente que todos os nós tenham um número par de arestas incidentes, exceto os nós inicial e final, que podem ter um número ímpar, tá? Esse é o teorema de Karl Rieger-Holzer, né? Teve gente que escreveu assim, só escreveu teorema de Euler, tá? Não colocou, né, o enunciado. Porque, veja, olha, o verbo enunciar é você escrever o que o teorema diz. Não é escrever o nome do teorema, tá certo? Uma coisa é você citar um teorema. Se você falar assim, teorema de Euler, você está citando, né? Teorema de Rieger-Holzer, né? Isso é citar. Enunciar é você descrever o que diz o teorema, tá certo? Se você só citou, eu não considero. Não, certo? Porque enunciar é enunciar, tá certo? Está escrito aqui. São 3 dias de prova. É pegar, é copy-paste. É pegar e você dar um copy-paste nisso aqui, certo? Então, se apenas citou, sem enunciar, não vou considerar, tá? Aplicar o teorema e concluir se tal caminho existe ou não para Bloch-Schoenberg. Aplicar o teorema significa o seguinte, né? Você tem que estudar, né, o grau dos vértices. Ou você pode indicar na figura se você quiser. Teve gente que falou assim, pelo que vemos na figura, né, no meu caso, somente os vértices B e F têm número ímpar de arestas, né? Todos os demais têm número par, certo? Então, aí tudo bem, você falou B e F tem número ímpar, todos os demais têm número par. Então você falou, isso é uma aplicação do teorema. Tem gente que só escreveu sim, certo? No fim das contas, não, aí você não está aplicando. Sim, você tem que mostrar que, né, é possível, né, concluir. Olha, tá? A palavra concluir é essa, né? Não é só dar uma resposta sem, né, sem dizer o porquê, né? Certo? Então, isso para mim não é suficiente. Tá? Então, tem que argumentar, né? No meu caso, eu falaria assim, o mínimo seria assim, pela figura a gente vê que somente os vértices B e F têm grau ímpar de arestas, né? Todos os demais têm grau par. Então, pelo enunciado do teorema, né, a gente conclui que o caminho existe, certo? Na verdade, não houve versão de prova em que o caminho não existisse. Em todas as versões, o caminho existia. Por alguma razão, né, alunos que erraram o desenho e tal, ou fizeram o desenho certo e mesmo assim escreveram que não existia. Não sei porquê, né? Porque o caminho existia, né? Ou teve gente que adicionou ponte que já tinha, né? Escreveu assim, adicionando essa ponte, mas já estava ali, né? Então, assim, vou descontar, claro, descontei, né? Nesses casos. Então, o item E não caiu para ninguém, na verdade. Tá? Então, para mim, o mais importante do desenho, né? Mesmo um desenho bem chinfrinho, certo? Eu aceitei, né? De um grafo assim, meio feito às pressas, assim, ok, tá? E indicar, né? Então vamos lá, olha. Em caso positivo, faça um desenho do caminho indicando cada passagem, né? Aí 1, 2, 3. Aqui, né, tem várias opções. Eu vou até indicar para vocês, né? Dinamicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? Posso até confirmar, olha, na matriz triangular superior, se você somar, tem 6 entradas que são 2, 6 é 2, 12, mais 1, 13,
Perfeito. Passou uma vez por cada ponto. E, assim, é claro, eu deveria escrever os números, mas, assim, é só vocês assistirem o vídeo e vocês vão ouvindo, né, saber o número que eu contribuiria a cada uma delas, tá? Que eu estou fazendo aqui no computador. Então, houve casos, né, por exemplo, né, em que a pessoa, né, afirmava que não tinha, né, na verdade sempre tinha. E aí houve casos em que a pessoa escreveu só a sequência, né, por exemplo, de B para C, de C para B, tudo bem, tá? Assim, aceitei, né? Mas a maioria dos alunos fez, né, de fato um desenho, né? E aí, assim, né, claro, né, tinha essa dica aqui. Uma coisa importante também, né, para você verificar, né, é que alguns disseram que o teorema afirmava o seguinte, né, tem que ter no máximo duas pontes. No fim das contas, ele vai ter nenhuma ou duas, né? Porque aqui no caso, né, ou a soma dos números na triangular superior vai ser igual à da triangular inferior, tá? Porque você pode ir ou voltar, né? Então vai ser um número par ou um número ímpar, né? Então, assim, não daria para ter, seria impossível você ter um único vértice com grau ímpar. Isso não dá, não seria possível, tá? Um único vértice com grau ímpar, tá? Você teria que ter, certo, sempre uma quantidade par de vértices, né, com grau ímpar, né? No caso aqui são dois, né? Então, por quê? Porque a soma dos números na triangular superior e na triangular inferior são idênticos, né? E dá um número par ou um número ímpar. Se desse um número par, todos os, né, aí você não teria essa situação, né? Poderia acontecer, por exemplo, 2, 1, 1, 1, né? Se tivesse 2, 1, 1, 1, aí daria, por exemplo, 2, 1, 1 aqui, ó, né? Daria um número par. Poderia acontecer, tá certo? Então, o enunciado, né, ele não... ele fala assim, certos nós inicial e final que podem ter número ímpar, né? Teve pessoas que escreveram assim, ó, ele tem que ter, né, no máximo dois vértices, né, com grau ímpar. Mas ter por exemplo, no máximo, não, né? Ou dois vértices com grau ímpar, ou nenhum vértice com grau ímpar, tá certo? Porque entre 0 e 2 tem o número 1, mas seria uma situação impossível, tá certo? Então, dependendo se a pessoa escreveu corretamente, se ela escreveu com cuidado, né? Eu não descontei nada, mas assim, observar isso é importante. Se você falar assim, no máximo 2, mas peraí, não é possível ter um só, tá? Se você não observou isso, aí eu descontei pouca coisa, né, meio ponto no máximo, assim, não descontei mais que meio ponto, tá bom? Então, mas de qualquer forma, aqui, então, essa pontuação aqui dessa penúltima coluna, questão 5, foram os pontos que eu dei, né? Teve gente que só fez o desenho, teve gente que fez tudo, aí tirou 5, né? Teve gente que ou subiu uma folha em branco, ou não deu para abrir, ou teve gente que errou só um item, por exemplo, anunciou o teorema, mas na hora de aplicar falou, sim, existe, né? Tá, e por quê? Não falou por quê, né? Então, por exemplo, um meio ponto, né? Às vezes a pessoa interpretou que tem a ponte que vai e tem a ponte que volta. Não, isso tá errado, né? Mas o resto fez tudo certinho, ok, então tirei só meio ponto, tá? Então, assim, mas para você saber, né, como, por que da sua pontuação, você assiste direito o vídeo, né, com toda atenção. Qualquer dúvida, tem os nossos encontros, né, na terça-feira. No final de aula também, sobrando um tempo, principalmente essa semana, nós temos um encontro não só na terça, mas na sexta. Vai sobrar tempo, pode, né, pode tirar dúvida da sua prova, né.
Se você quiser mais privacidade, né, porque tirar a dúvida da sua prova, do que você fez com os outros alunos escutando, os outros colegas escutando, pode não ser, né, confortável para você, então você escreve um e-mail, tá? E aí eu indico, olha, no instante tal do meu vídeo eu falo o porquê, que, né, você, né, recebeu essa pontuação nessa questão, tá certo? E daqui a pouco vocês vão receber essa tabela aqui, na coluna aqui que eu estou omitindo, tem o RA de vocês, tá certo? Então vai estar na ordem crescente, né? Então aqui eu coloquei uma ordem aleatória de RA, né? Mas quando eu passar para vocês vai ser na ordem crescente, então você pode até estranhar que não vai aparecer esse total nessa ordem aqui do vídeo, certo? Então, assim, mais tardar, né, a gente se encontra para nossa aula na terça-feira à noite. Aqueles que podem comparecer, aqueles que não podem comparecer, né, vão receber um e-mail indicando que os vídeos de gabarito estão prontos, ok? Então, até mais.